Não deixe a chama da palavra de Deus apagar. E queremos, nesta hora, chamar a atenção para a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, quando nós encontramos a palavra de Deus, a partir do verso 20, capítulo 1, verso 20 da segunda carta de Pedro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele escrevendo nesta sua segunda carta, ele está ratificando, ele está fundamentando, ele está afirmando de maneira categórica que a Bíblia, a palavra de Deus, e aqui ele estava fazendo referência ao Antigo Testamento, ao Pentateuco, aos livros poéticos, aos livros históricos, aos livros proféticos. E ele estava dando ênfase aqui às Escrituras Sagradas no que diz respeito ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo ainda formado. Depois foi que nós tivemos os livros juntos do Antigo Testamento e também os livros do Novo Testamento. Mas, especificamente, aqui neste texto, nesta carta que ele escreveu e que é apresentada como a segunda carta, ele está fazendo referência ao Antigo Testamento. E ele está dizendo, olha, vocês precisam ter esta convicção, que nenhuma profecia ou nenhuma escritura, nada do que está escrito no Pentateuco, nos livros históricos, nos poéticos, nos livros proféticos, nada é de particular interpretação. Isto é, não saiu da mente humana, mas ele é enfático em dizer, porque toda palavra de Deus, ela foi produzida por homens inspirados, levados, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, é a palavra de Deus, é escrita por homens, sim, mas o Espírito de Deus conduziu estes homens a escrever aquilo que Deus queria. É verdade que Deus respeitou a cultura, respeitou o conhecimento, respeitou a maneira de ser de cada escritor, mas o que eles escreveram foi exclusivamente a vontade de Deus. E se não bastasse, Pedro, ele fala aqui neste capítulo 1 sobre a sua experiência, o que era que levava a sua convicção de que o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Era um livro inspirado, conduzido pelo Espírito Santo. É porque ele tinha tido a experiência viva. Ele tinha visto o cumprimento das profecias, o cumprimento da palavra de Deus. Ele viu o cumprimento da palavra de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. E ele mesmo afirma, neste capítulo 1, no verso 16, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas humanas, artificialmente compostas por qualquer ser humano, mas nós comunicamos o poder, a virtude, a vinda do Senhor Jesus, porque nós mesmos vimos a sua majestade. Capítulo 1 da segunda carta de Pedro, verso 16. Então, ele tinha uma experiência pessoal, uma experiência própria. Ele viu, ele constatou, ele experimentou o cumprimento da palavra viva. Ele viu Jesus, ele viu o Messias, ele viu o ungido do Senhor. Nós vimos. E ele está falando a respeito dele e a respeito dos outros discípulos do Senhor Jesus. E ele viu a honra, a glória de Deus Pai, revelada na pessoa bendita de Jesus Cristo. No verso 17 do capítulo 1, capítulo 1, segunda carta de Pedro, verso 17, porquanto Jesus Cristo recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me tenho comprazido, em quem tenho muita alegria. Verso 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, o apóstolo Pedro, junto com Tiago e João, no Monte da Transfiguração, ele não somente viu Jesus Cristo glorificado, mas ele viu Moisés e viu Elias. E diz o texto nos evangelhos que ele ficou estarrecido, que ele ficou pasmado diante de tal visão. E Cristo foi transfigurado na presença de Pedro, de Tiago e de João, diante dos 3 discípulos do Senhor. E se não bastasse, eles viram Moisés, eles viram Elias. Mas, pastor Josias, se eles nunca tinham visto Moisés, se não existia nenhuma foto de Moisés, se não existia nenhuma foto de Elias, mas eles conheceram Moisés não por causa da presença física, mas pela essência que Moisés representava naquela hora. A presença de Moisés ali era de uma forma que não havia dúvida. O Espírito de Deus confirmou com o Espírito de Pedro, Tiago e João, de que aquele que estava ao lado de Jesus não era outro senão Moisés. Da mesma forma, a segunda pessoa que estava ali conversando com Jesus no Monte da Transfiguração era Elias. Eles tiveram a convicção, não através de um conhecimento físico, mas através de um conhecimento espiritual, através de um conhecimento psíquico, através de uma revelação divina,
eles tiveram aquela visão. E disse, olha, aqui é bom, vamos fazer 3 cabanas aqui e vamos permanecer, porque a glória de Deus enche este lugar. Então, Pedro, ele exercia fé em Jesus, não somente por causa das Escrituras, as quais eram suficientes para que ele pudesse crer que Jesus era o Messias, era o ungido, era o Filho de Deus, era o Salvador do mundo. As Escrituras, elas eram este respaldo para ele. Não somente as Escrituras, mas ele viu, ele contemplou, ele teve esta convicção. Mas se não bastasse as Escrituras, se não bastasse a visão celestial que Pedro estava vendo naquele instante, ele ouviu uma voz do céu. E aquela voz poderosa, aquela voz celestial, aquela voz divina, disse, este é o meu Filho amado, no qual eu tenho imenso prazer, no qual eu tenho grande alegria. Sim, senhores, sim, senhoras, não deixe a chama da palavra de Deus apagar. Pedro viu, Pedro leu a palavra, mas Pedro ouviu a voz de Deus estrondosa no Monte da Transfiguração. Que experiência extraordinária. E neste mesmo capítulo, ele diz que esta experiência da palavra, os anjos desejavam atentar. Os anjos desejavam ter conhecimento. Os anjos desejavam propagar esta mensagem salvífica, estas boas novas de salvação. Os anjos desejavam ser os instrumentos principais de Deus, levando a palavra de amor, de graça, de misericórdia da parte de Deus para todos os seres humanos. Eles gostariam, mas não tiveram este privilégio. E o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, Ele concedeu este privilégio a mim e a você, meu irmão, a você, minha irmã. Nós somos porta-vozes da palavra de Deus. Nós somos porta-vozes da palavra divina. Nós somos porta-vozes da palavra de salvação. Esta palavra que liberta, esta palavra que transforma, esta palavra que cura, esta palavra que salva, esta palavra que conduz o ser humano a uma comunhão maior com Deus. Esta palavra que conduz o ser humano para uma vida eterna feliz. E é justamente isto o que o apóstolo, neste primeiro capítulo, ele tenta passar para os seus ouvintes, mas também para os seus leitores. É esta palavra que ele faz questão de que seja propagada. E interessante que a experiência de Pedro com Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, a intimidade de Pedro com Deus, firmado na palavra de Deus, no Antigo Testamento. A experiência de Pedro com Jesus Cristo, vivendo com Jesus durante 3 anos e meio, manhã, tarde e noite,
passando pelas mais variadas experiências. Mesmo Jesus Cristo preso, crucificado, morto, ressuscitado. A experiência de Pedro com Jesus foi uma experiência tão grande que ele, ao escrever esta segunda carta, ele revela que estava próxima a partida dele para as mansões celestiais. Ele revela isto nesta carta. Ele tinha esta convicção. No capítulo 1, no verso 14, ele diz exatamente isto. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, este meu corpo, este corpo mortal, para ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, como já foi revelado a minha pessoa pelo próprio Senhor Jesus. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que experiência extraordinária deste homem chamado Pedro com Jesus! Como ele poderia duvidar da Bíblia? Como ele poderia duvidar da palavra de Deus? Como ele poderia não seguir, não dedicar a sua vida totalmente a este Deus na pessoa de Jesus Cristo? Porque o próprio Jesus, a Bíblia não diz como, de alguma forma havia revelado a Pedro que após esta carta, ele seria levado para as mansões celestiais. Ele iria morrer dentro de pouco tempo. Tabernáculo aqui está fazendo referência ao corpo dele. Ele falava, escreveu isso com uma tranquilidade muito grande. Como é que o senhor sabe, pastor? Diante de toda a carta, nós vemos a convicção de Pedro. Não deixe a chama da palavra de Deus apagar. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela salva. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus dá a verdadeira paz e a verdadeira alegria. A palavra de Deus dá esta convicção de que você é filho de Deus. De que você, minha irmã, é filha de Deus. Não sei também como. Mas a partir do momento em que o servo ou a serva do Senhor adentra na palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, crê na palavra de Deus, obedece à palavra de Deus, passa a ter uma convicção inabalável de que este homem é filho de Deus, esta mulher, pela fé, é filha de Deus. Diga, aí aonde você está, eu sou filho de Deus. Diga aí aonde você está, eu sou filha de Deus. Se tiver oportunidade, anote, escreva. De alguma forma, imprima isto no mais profundo do seu coração. Eu
creio nesta palavra. E esta palavra diz que eu, crendo em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu sou um filho de Deus. Eu creio nesta palavra. E você, minha irmã, crendo nesta palavra, você vai crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. E através desta fé, o seu nome foi escrito no livro da vida. E você também é filha de Deus. Não deixe a chama da palavra de Deus apagar. Deixe os anjos com inveja. E a partir de hoje, mais do que nunca, anuncie as boas novas de salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo, para que outras pessoas, à semelhança de Pedro, à semelhança da minha pessoa, à semelhança da sua pessoa, possa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Possa ter a convicção do nome escrito no livro da vida, do perdão de todos os pecados, e possa, de alguma maneira, ouvir a voz dizendo: este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Esta é a minha filha amada, na qual eu tenho prazer. Que isto seja uma realidade na minha vida e na tua vida, em nome e para a glória de Jesus. Amém.